Olá, vamos para mais um dia de Café com Lexio. Hoje, segunda-feira, 13 de novembro. Prepara o teu cafezinho e vamos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Continuamos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura de hoje, livro da Sabedoria, capítulo 1, versículos de 1 a 7. Amai a justiça, vós que governais a terra. Tende bons sentimentos para com o Senhor e procurai-o com simplicidade de coração. Ele se deixa encontrar pelos que não exigem provas e se manifesta aos que nele confiam. Pois os pensamentos perversos afastam de Deus, e seu poder, posto à prova, confunde os insensatos. A sabedoria não entra numa alma que trama o mal, nem mora num corpo sujeito ao pecado. O Espírito Santo que a ensina foge da astúcia, afasta-se dos pensamentos insensatos e retrai-se quando sobrevém a injustiça. Com efeito, a sabedoria é o Espírito que ama os homens, mas não deixa sem castigo quem blasfema com seus próprios lábios, pois Deus é testemunha dos seus pensamentos. Investiga seu coração segundo a verdade e mantém-se à escuta da sua língua, porque o Espírito do Senhor enche toda a terra, mantém unidas todas as coisas e tem conhecimento de tudo o que se diz. Palavra do Senhor, graças a Deus. Versículo 1 é uma ordem. Amai a justiça. Na verdade, tem 3 ordens, né? Amai a justiça, tende bons sentimentos para com o Senhor e procurai o Senhor com simplicidade de coração. Então a liturgia de hoje começa nos exortando a amar a justiça. E o que é amar a justiça? É amar o ser justo. E o ser justo para Deus, o ser justo, segundo as Sagradas Escrituras, é a busca e prática das virtudes à luz do Espírito Santo. Então é buscar as virtudes, a virtude da fé, a virtude da esperança, a virtude da caridade, a virtude da prudência, a virtude da justiça, a virtude da temperança, a virtude da fortaleza, a virtude da humildade, a virtude da alegria. Olha, tantas virtudes que nós devemos buscar e praticar. E à medida que o Espírito Santo vai nos concedendo a graça de desenvolver, de fortalecer em nós essa busca e essa prática das virtudes, nós vamos nos tornando ao longo da vida, ao longo dos dias, justo. E a gente vai começando a amar aquilo que a gente vive, amar aquilo que a gente contempla, desejar se tornar aquilo que a gente olha. Portanto, peçamos ao Espírito Santo essa graça de amar a justiça. Qual o caminho? Buscar e praticar a virtude. Amar a fé. Buscar a fé. Buscar a esperança. Buscar a caridade e que em tudo que façamos, que em tudo que pensamos, que em tudo que vivemos, tenha como pano de fundo a caridade. Tende bons sentimentos para com o Senhor. Olha, essa ordem, na verdade,
ela nos inflama a renunciar à revolta com Deus, à ingratidão para com Deus, à indiferença para com Deus. Quantos corações indiferentes ao Senhor? Para você tanto faz ir na missa no domingo ou não, em que pese o Senhor dizer: quem me ama guarda os mandamentos, e é um mandamento guardar domingos e festas, ou seja, ir à Santa Missa no domingo. A prioridade, o domingo é o dia do Senhor, o domingo é dia de ir na missa, mas a missa fica em segundo, terceiro, quarto, quinto plano do nosso domingo. Se der, eu vou. Não é assim. O domingo tem que girar em torno da missa, e todas as outras coisas se adequam à programação da missa, mas a gente tem muitas vezes a nossa tibieza, a nossa frieza espiritual faz com que a gente seja indiferente a Deus. E eu estou dando um exemplo da missa para dar tantos outros exemplos. A gente não reza, só reza quando precisa. A gente é indiferente às Sagradas Escrituras, a gente é indiferente às exortações que o Senhor nos faz todos os dias por meio da liturgia. A ingratidão, quantas vezes a gente passa o dia reclamando, se lamentando, murmurando, reclama de tudo e de todos, bota a culpa em Deus. Tantas vezes a gente coloca a culpa em Deus de situações que são apenas consequência das nossas más escolhas, das nossas más decisões, das nossas más condutas. Quantas vezes a gente se revolta para com Deus como se fôssemos os únicos que sofressem na vida. Ah, tem coisa que só acontece comigo. Mentira! O sofrimento é inerente à vida humana. O padecimento ele é inerente à vida humana. Todos os seres humanos sofrem e padecem, cedo ou tarde em suas vidas. Agora, existem as pessoas que sabem sofrer, existem as pessoas que diante do sofrimento se desesperam. E por que se desesperam? Porque não têm a virtude da esperança arraigada, impressa em seus corações e em suas almas. Porque quem possui a virtude da esperança, essa esperança com E maiúsculo, aprende a sofrer, ressignifica o sofrimento, olha de forma madura para o sofrimento. Por quê? Porque o sofrer é a vida acontecendo. Tantas coisas na nossa vida que a gente se revolta com Deus, elenca como problema, e nem problema é apenas a vida acontecendo. Tende bons sentimentos para com o Senhor. Então a gente deve renunciar a tudo isso, renunciar à revolta com Deus, renunciar à ingratidão, pedir ao Espírito Santo: Senhor, transforma o meu coração que reclama, que se lamenta, num coração que louva, que agradece por tudo, pelo sim e pelo não, pela conquista e pela privação, pela saúde e pela doença. Terceira ordem: procurai o Senhor com simplicidade de coração. Deus se agrada do coração que fala a verdade na oração. Quando vai rezar, reza de modo simples e transparente. Não nos é necessário palavras bonitas, mas palavras verdadeiras. Vou repetir. Na nossa oração, o que agrada a Deus não são as palavras bonitas, mas as palavras verdadeiras. Vou dar um exemplo. Muitas vezes a nossa oração é dizer: Senhor, me concede a graça da fé, porque eu não tenho fé. Me ensina a rezar, porque eu nunca rezei, eu não sei rezar. Senhor, tira a tibieza do meu coração, porque eu confesso ao Senhor, eu não tenho vontade nenhuma de rezar, eu não tenho vontade de ir na missa, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, eu não tenho vontade de frequentar os sacramentos, de ter vida sacramental. Olha, isso é bonito de dizer? Isso não é bonito de dizer, mas é o que agrada o coração de Deus. Por quê? Porque por vezes é a verdade do nosso coração. Senhor, eu tenho preguiça. Eu não tenho preguiça de ir para o cinema, eu não tenho preguiça de ir lanchar, eu não tenho preguiça de ir para a praia, mas eu tenho preguiça de ir na missa. Dá-me amor pela missa.
Transforma o meu coração, Senhor. Esse coração é verdade, Senhor. Eu reclamo muito. Eu reclamo muito. Eu sou um reclamão. Eu sou uma reclamona. Transforma o meu coração num coração que agradece, num coração grato, que reconhece que tu me sustenta. A cada segundo do meu existir, tu tá me sustentando silenciosamente. Só por isso eu deveria passar o dia agradecendo. Mas não, eu fico reclamando de tudo e de todos. Olha, oração verdadeira, palavras sinceras. Isso que nos é necessário. Procurai o Senhor com simplicidade de coração. No versículo 2, mostra o quê? Que nosso Senhor, ele se agrada dos que têm fé. E quem tem fé, quem confia em Deus, não exige provas. Não prova o poder de Deus. Não diz, Senhor, se tu tens o poder, faz isso. Não, Senhor, eu creio. Eu creio em ti, eu creio na tua providência, eu creio no teu amor que não abandona. Por isso eu vou botar o pé, Senhor, porque eu creio que tu vai colocar o chão. Eu creio na tua palavra. Eu creio no teu amor. Esse amor de predileção. O Senhor se agrada dos que têm fé. E quem tem fé não exige provas para confiar nele. E é nos que confiam nele, independente de alguma prova que ele possa dar, são a essas pessoas a quem ele se manifesta. No versículo 4, vai dizer: a sabedoria não entra numa alma que trama o mal, nem mora num corpo sujeito ao pecado. Deixa eu explicar isso aqui. A sabedoria aqui das Sagradas Escrituras é a sabedoria com S maiúsculo. É a ação concreta do Senhor. É um dom do Espírito Santo. A sabedoria, ela não vai entrar numa alma que trama o mal. Essa sabedoria é um dom do Espírito Santo, é diferente da malícia, da esperteza deste mundo. Mas é a sabedoria divina. E o Espírito Santo manifesta essa sabedoria numa alma que trama o bem, não o mal. Num corpo que está em estado de graça, não sujeito ao pecado. Então, se você está em pecado e deliberadamente caminha no pecado, dificilmente a sabedoria vai habitar em você. Se nós caminhamos deliberadamente, continuamente no pecado, dificilmente a sabedoria vai estar em nós. Importante. Isso que nos diz o versículo 4. E olha só, o final do versículo 6. Pois Deus é testemunha dos seus pensamentos. Investiga seu coração segundo a verdade e mantém-se à escuta da sua língua. Final do versículo 6. Então, Deus está atento a tudo que nós dizemos. Tudo. E a gente pode enganar os outros com as nossas palavras, até com a nossa conduta. A gente pode enganar a nós mesmos, mas a Deus a gente não engana. A gente precisa cuidar do que a gente fala. E aí eu proponho uma reflexão que é uma pergunta. Será que nós não deveríamos praticar mais o silêncio no nosso dia a dia? O silêncio que vai nos ensinando de modo pedagógico a falar o necessário e discernir a hora de falar e a hora de ficar calado. E discernir o que falar e como falar. Porque quem fala muito, fala demais. Se perde pela boca. E muitas vezes fala coisas que depois se arrepende. Mas fala por quê? Porque o coração está cheio. Como diz o ditado, a gente é escravo do que fala e dono do que cala. Por quê? Porque quando a gente cala, porque a gente é dono? Porque só a gente sabe. Mas quando a gente fala,
A gente se torna escravo daquilo que a gente fala. Então, será que nós não deveríamos, na nossa vida cotidiana, praticar mais o silêncio? Olha a matemática, 2 ouvidos e uma boca. O Senhor, ao nos criar, já nos ensina que devemos ouvir mais e falar menos. Então fica essa pergunta para irmos para o Evangelho. Será que na nossa vida cotidiana não deveríamos praticar mais o silêncio, que nos ensina a falar o que é necessário, a evitar falar o que é desnecessário em todas as circunstâncias, em todas as relações, e discernir a hora de falar e a hora de calar? O Evangelho de hoje, Lucas, capítulo 17, versículos de 1 a 6. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. E o Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha o que Jesus diz no Evangelho no início. É inevitável que se tenha escândalos. Palavras de Jesus. Mas ai daqueles que produzem escândalos. Ai daqueles que dão contra-testemunho de fé. Ai daqueles que botam a perder as almas por causa das suas más condutas. E o Senhor fala, e aqui eu quero me ater a isso aqui. Mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor que amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e o jogasse no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Pequeninos. E aí eu quero falar aqui do caso de Indy Gregory, que é uma criança, um bebê, que vive até então, né, na Inglaterra, e os seus pais, ela estava fazendo um tratamento no hospital inglês, e ela estava sendo sustentada por aparelhos, a sua vida, né? E os médicos do hospital decidiram desligar os aparelhos. E desligando os aparelhos, ela certamente iria morrer. E os médicos pediram à Suprema Corte Inglesa a determinação judicial para que eles pudessem, a autorização para que eles pudessem fazê-lo. Nesse caminho, a Itália, outro país, concedeu a cidadania a esta bebê para que esta bebê fosse transferida para o Hospital do Vaticano, que já havia se oferecido para receber essa criança e lá fazer o tratamento dela enquanto vida ela tivesse, podendo inclusive ser curada. Por quê? Porque Deus é quem deve dizer. É de Deus a palavra da vida e da morte.
Nós não podemos brincar de Deus, é mandamento, não matarás. Não matarás. Não sou eu e você, não é o Estado quem deve dizer quando nós nascemos e quando nós morremos. E nós não podemos ser indiferentes. Esse caso está acontecendo agora. A Inglaterra não somente negou o direito de sobreviver a esta bebê. Os aparelhos já foram desligados e ela agora está com os pais numa sala, né, de cuidados paliativos, esperando a morte. Não matarás. E aí eu pergunto, o que custava permitir que essa criança fosse transferida para o Hospital do Vaticano, que inclusive a Itália já tinha dado a cidadania a ela? O que custava? A Inglaterra não ia arcar com mais nenhum custo. O hospital que ela estava não iria arcar com mais nenhum custo humano, operacional. E ela seria mantida viva, nutrindo no coração dos pais a esperança por sua cura. Mas aconteceu que eles não permitiram. E aqui, na palavra de hoje, providencialmente, a gente encontra espaço para poder falar. Eu e você, nós não podemos ser indiferentes a essa cultura de morte que o inimigo da vida, portanto, o inimigo de Deus, que é o Deus da vida, essa cultura de morte que o inimigo planta, semeia nos corações. E se concretiza, se materializa à nossa frente. E o que é que Jesus fala? Ai daqueles que produz escândalo, que escandaliza os meus pequeninos. E eu e você, nós não podemos ser coniventes, omissos com estes tipos de condutas. Peçamos ao Espírito Santo coragem para, professando a nossa fé, denunciar este pecado com a nossa própria vida. Por fim, nesse evangelho, o Senhor nos ensina o valor do perdão e o valor da fé. Jesus nos ensina que se alguém pecar contra nós 7 vezes no mesmo dia, mas demonstrar arrependimento, nós devemos perdoá-lo. Perdoar não é para os fracos, como ensina o Papa Francisco. Perdoar é para os fortes. E peçamos ao Espírito Santo o dom da fortaleza que nos é capaz de dar o perdão a quem nos ofende, a quem nos magoa, a quem erra conosco. Por quê? Porque na oração do Pai Nosso, o que é que a gente diz? A gente pede ao Senhor que nos perdoe, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós precisamos perdoar, assim como o Senhor nos perdoa. Nós precisamos olhar com misericórdia para o outro, assim como o Senhor nos olha com misericórdia diariamente. E o Senhor exorta os apóstolos, e exortando os apóstolos, está exortando a mim e a você no dia de hoje, a fé. Nossa fé é pequena demais, devemos pedir ao Senhor, com misericórdia, Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé, para que verdadeiramente creiamos no Teu amor, no Teu favor, na Tua providência. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.